Estudar por questões é a maneira mais rápida, fácil e prática de ser aprovado uma prova de concurso. O problema é que as pessoas não sabem estudar por questões e nesse vídeo eu vou te ensinar do início, desde o zero, passo a passo, a como estudar por questões na prática, ao vivo, aqui, sem cortes, sem nada do tipo. Você vai aprender passo a passo como estudar por questões. Eu desenvolvi uma espécie de refino ali no estudo, que as pessoas chamam de estudo reverso. Eu dei uma refinada, dei uma melhorada, estruturei melhor e eu chamo isso de ciclo de Bellotto. Então eu vou te mostrar agora passo a passo como eu estudo por questões do absoluto zero em um assunto que eu não tenho base nenhuma, sem assistir uma única videoaula, sem ler um único PDF, apenas usando a questão como prioridade e o mais importante, inteligência artificial. Essa ferramenta, ela está disponível aqui para a gente, então não faz sentido nós não usarmos ela no nosso cotidiano para ser aprovada. Eu acredito muito que daqui a um certo tempo, a inteligência artificial vai ser o pilar para a aprovação. Já está começando a ser, e quanto mais cedo você admitir isso e começar a usar a inteligência artificial de forma estruturada, inteligente e muito bem estabelecida, mais rápido você vai conseguir essa aprovação. Ok? Eu vou aqui para a tela do computador e vou te mostrar como é que eu faço para estudar um assunto do zero usando as questões como base. Vamos lá. Bem, eu vou aqui para minha tela. Eu já estou aqui no meu Google e o primeiro passo é conseguir a questão que eu vou estudar. Antes de mais nada, eu preciso de um planejamento. Eu preciso ter um planejamento. Eu não posso simplesmente começar e fazer questões do nada. Eu preciso ter um planejamento. Como é que eu faço planejamento? Você pode criar um planejamento com a inteligência artificial. Eu já tenho vídeos aqui nesse perfil, nesse canal, falando sobre isso. Mas agora eu vou utilizar um planejamento pronto que eu fiz para um aluno meu para pegar como referência. Tá? Então deixa eu entrar. Eu vou entrar aqui no meu Notion para pegar o conteúdo. Tá? Ele vai entrar aqui, deixa eu ver aqui, mentorados, eu vou entrar aqui, não, aula pro, vou aqui para baixo e vou pegar um planejamento pronto aqui, esse aqui é do Josimar, ok, aqui eu tenho já um planejamento pronto e eu vou pegar aqui a primeira rodada, tá aqui é um planejamento pronto, eu fiz esse planejamento personalizado para o meu aluno e esse planejamento aqui, ele já está estruturado com a ordem de prioridade, ou seja, eu sei exatamente o que tem mais possibilidade de cair na minha prova e com isso eu vou conseguir ter um rendimento melhor, porque eu não preciso ainda procurar, entender ou ficar pensando. Muitas pessoas perdem muito tempo pensando, o que eu devo estudar? Será que eu estou estudando da maneira correta, o assunto correto? Será que isso cai? Será que não cai? Então eu já faço esse planejamento. Se você tem interesse em ter um planejamento como esse, coloca aqui nos comentários eu quero, para você se tornar o meu aluno e eu monto esses planejamentos personalizados, já baseado na rotina, na vivência do aluno, nas dificuldades, tudo, e no edital também personalizado. Então eu já pego aqui. Eu vou pegar esse como exemplo aqui, deixa eu dar uma ampliada para você ver melhor aqui, olha, direito administrativo, licitações e contratos da lei 14.133, tá? Isso aqui é uma prova do PM Goiás. Então, eu preciso achar um banco de questões. Eu já tenho o assunto, eu já sei que eu vou estudar isso aqui. E o ciclo de Bellotto consiste em eu fazer 10 questões. No caso aqui, eu vou fazer 10 questões dessa lei que tem prioridade a mais, ou seja, ela é extremamente prioritária. E eu vou usar o nível 1 de dificuldade, ou seja, são questões rápidas e curtas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pesquisar no Google ou pesquisar em provas anteriores. Como eu não estou usando nenhum banco de questões, eu preciso achar uma questão dessa aqui. Geralmente, a gente já usa provas anteriores, mas nesse caso, eu vou vou procurar agora uma prova anterior da PM Goiás. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é entrar na PM Goiás, provas anteriores, e escrevo o PDF. Porque assim eu consigo achar com muito mais facilidade. Soldado, segunda classe, QPM, combatente, prova. Pronto, peguei aqui. Aí eu vou usar essa prova aqui como referência. Percebe que ela é uma prova já bem extensa. E eu vou aqui agora atrás desse sistema aqui. Ok? Então eu vou baixar essa prova.
Ok, baixei a prova aqui. E eu vou entrar agora aqui no ChatGPT, que vai ser o meu auxiliar nessa situação. Nesse momento aqui, eu vou colocar a prova aqui em cima e vou pedir e vou dar o seguinte comando para o chat. Chat, por favor, analise o documento acima, o documento fornecido. Documento fornecido da prova PM Goiás anterior. Depois de analisar, gostaria que você identificasse as questões com os assuntos que caíram nessa prova. Pronto. Aí ele vai fazer essa análise. Eu faço isso, pessoal, que é para justamente o chat ele identificar exatamente o conteúdo desse documento, para que ele tenha uma base para fazer isso. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e a gente vai voltar quando essa análise estiver pronta. Por quê? Porque o GPT-5 ele está demorando um pouco mais para fazer essa análise. Inclusive eu deixei o GPT-5 no modo pensamento, ou seja, ele faz um pensamento, ele faz uma análise mais profunda. Isso traz um resultado bem legal para a gente. Porém, demanda mais tempo. Então, eu vou dar uma pausa aqui agora e a gente retorna quando a análise estiver finalizada. Bem, ele finalizou a análise aqui agora e aí eu vou tentar identificar mais ou menos aqui, olha. Língua portuguesa, realidade étnica, social, histórica. Ele fez aqui a análise de noções de direito constitucionais, questão de 21 a 26. Então, ele fez análise questão por questão. A separação de assunto por questões, tá? Inclusive, ele fez aqui o enunciado de cada uma, tá? É importante você dar uma conferida com a própria prova, porque algumas vezes ele faz aqui algum erro, mas eu não vou me atentar aqui nisso agora, porque eu quero pegar uma outra ideia aqui para você. Eu vou voltar aqui para o meu planejamento, tá? E aqui o meu é direito administrativo, licitações e contratos. Aí ele dá o número da lei. Aqui que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, volto aqui no chat e vou dar o seguinte comando. Chat, dentre as questões, temos uma de Shift Enter, colo aqui, dou o Shift Enter de novo e dou um ponto de interrogação para fazer a pergunta. E agora ele vai analisar para mim. Mais uma vez, demora um pouquinho porque ele ele vai reanalisar o documento para ver se ele consegue identificar. Vai demorar menos tempo do que a primeira vez, mas mesmo assim ainda demora um pouco. A gente vai dar uma pausa aqui para a gente continuar assim que ele finalizar a análise. Ó, a resposta direta é não temos uma questão como essa aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o estilo da prova e vou criar uma questão. Lembra que aqui no nosso planejamento está nível 1. Esse aqui é o meu sistema de nivelamento de dificuldade das questões. Ele significa questão fácil e curta. Então, eu vou voltar aqui para a minha análise do ChatGPT e vou dar o seguinte comando. Chat, gostaria de criar uma questão do assunto... Aí do 2 pontos, mesmo assunto, baseado no estilo de questão dessa prova. Vou utilizar o Shahari. Shahari, gente, é o nível a escala de dificuldade que a gente usa. Nível 1, questão fácil e curta. Para eu treinar. Aí dou 2 shift enter para dar um espacinho aqui para ficar mais estético e escrevo assim. Gere para mim uma questão desse tipo sem fornecer o gabarito. Pronto, dou enter. E aí agora eu vou esperar ele gerar a questão para mim. Perceba, esse foi apenas o primeiro passo. O passo para eu conseguir a questão. Eu consegui a questão aqui,
Demora um pouquinho no começo, mas depois que você chega nesse momento aqui, agora você vai só pedir para replicar. Qual é o passo aqui agora? Eu vou resolver, eu vou corrigir, eu vou analisar o meu erro, por que eu errei, e vou depois estudar essa questão, tudo usando aqui o ChatGPT. Lembrando que eu estou começando do absoluto zero. Eu não assisti uma única videoaula sobre esse assunto. E aí eu vou agora para a questão mostrar como é que se faz mão na massa. Vamos lá? Nos termos da Lei 14.133 de 2021, a licitação promovida pela administração pública tem, entre outras, a finalidade. Eu não faço a menor ideia de qual é a resposta, tá? Então, eu vou dar até um zoom aqui para ver se a gente consegue ler um pouco melhor. Acho que ficou até melhor. Letra A. Aí eu vou dar uma olhada aqui, qual é a alternativa maior, tá? Eu não faço ideia da resposta. Então, eu vou usar aqui a ovelha negra para responder, para chutar. Eu acho mais interessante para chutar. Vou pegar a maior. Favorecer microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, ainda que em prejuízo da economicidade. Eu vou marcar a letra D. Resposta, letra D. Corrija se estou certo ou errado. Apenas. Pronto. Aí agora eu vou esperar ele me dar a resposta. Ó, estou errado. Bem, agora eu sei que eu errei. Eu não sabia a questão e eu errei porque eu não tinha conhecimento. Então, primeiro passo é entender que eu não sei essa lei. Por que isso é importante? Porque assim eu vou saber que eu preciso melhorar nessa parte, entender melhor. Quando eu trago consciência, quando eu trago luz para o meu problema, eu consigo resolver ele com mais facilidade. Então agora eu vou aqui para a explicação. Agora me dê uma explicação rápida e um pequeno passo a passo de resolução dessa questão. Vamos lá. Agora chegou a hora de eu estudar essa questão. E aqui eu vou estudar ela literalmente com você na íntegra. Vamos lá. Primeiro passo, lei enunciado da questão. Ela pergunta a finalidade da licitação na Lei 14.133 de 2021. Lembre o núcleo da lei. A licitação serve basicamente para selecionar a proposta mais vantajosa, garantir tratamento isonômico entre os licitantes. Então, o que ele está falando aqui? A licitação é para pegar a proposta mais vantajosa. E, segundo, para garantir isonomia. Isonomia no caso, né? Bem, aí terceiro passo, analisar as alternativas. Fala em contratar mais cara, já foge da lógica mais vantajosa. Ou seja, agora que eu sei o que significa esse trâmite de licitação, eu sei que aqui na pergunta, se eu voltar aqui em cima, ó, nos termos da lei 14.133, a palavra-chave aqui que eu deveria ter utilizado é licitação promovida, tá? Então, essa palavra-chave já faz com que eu elimine a alternativa A, a primeira alternativa. Alternativa B, fala em livre escolha e sem julgamento objetivo, contraria a lei. Também foge, tá? Porque foge aqui da garantia de tratamento isonômico e também da primeira proposta de mais vantajosa. Letra C, fala exatamente em selecionar a proposta mais vantajosa, tratamento isonômico, casa com a lei. Então eu volto aqui para a questão e pego aqui a questão do C. Selecionar uma proposta mais vantajosa e assegurar o tratamento isonômico entre os iniciantes, tá? Beleza. Então, com isso, eu consegui entender o que é uma licitação. Eu não precisei ficar 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos num professor, numa videoaula, me explicando isso, ou um PDF lendo várias situações, jurisprudências e tudo mais. Eu entendi o básico, é o que a gente chama de lei seca. Então, com isso, eu já tenho uma base para começar a estudar. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou pular para o próximo passo, que é aumentar o grau de dificuldade. Eu vou para o nível 2 de Shahari. Chat, gere agora uma questão nível 2 de Shahari. Fácil, porém longa. Sem me dar a resposta.
Aí eu vou agora... Agora eu vou esperar ele gerar a questão para mim, tá? E aí eu vou ler aqui a pergunta. A tendência é que essa pergunta seja mais fácil, porém ela é longa. Então eu preciso levar isso em consideração quando eu estiver fazendo a prova. Vamos ler comigo? A Prefeitura do município de Boa Esperança pretende contratar uma empresa para executar serviços contínuos de limpeza e conservação em prédios públicos. O valor estimado para a contratação é de R$ 1.200.000. Aí ele coloca por extenso aqui para a duração de 12 meses. O setor de compra, ao iniciar o planejamento de contratação, levantou as seguintes informações com base na Lei 14.133 de 2021. Número 1. A licitação deverá ser precedida de elaboração de estudos técnicos preliminares e termo de referência, ou projeto básico, nos quais serão definidos objetos, requisitos de desempenho, critérios de medição e avaliação dos resultados. 2. A fase de planejamento da contratação é considerada uma etapa interna da licitação, devendo anteceder a divulgação do edital e contemplar, entre outros pontos, a estimativa de preços, análise de riscos e definição de modelo de execução. Nesse caso, eu fiquei aqui só em dúvida nessa questão de planejamento de contratação. É considerada uma etapa interna da licitação. Não sei, mas até agora essas duas estão condizentes. Por se tratar de um serviço contínuo de limpeza, a Prefeitura pode dispensar a licitação, alegando que já possui empresa atuando há muitos anos e que isso garante maior experiência e confiança na execução. Eu acho que isso aqui está fora, então essa 3 eu já descartaria. Apesar de não saber. Mas, pelo que eu li na questão anterior, isso faz mais sentido para mim não participar das regras. Então, eu já descartaria a 3. Né? 4. Então, essa 3 aqui eu já tiraria. Então, eu já meio que já sei que ela vai sair. Em razão do valor estimado, a licitação deverá obrigatoriamente ser realizada na modalidade de concorrência, sendo vedada a adoção de pregão para serviços de limpeza, ainda que estejam comuns. Peraí, eu vou reler que eu não entendi muito bem, não. Em razão do valor estimado, a licitação deverá obrigatoriamente ser realizada na modalidade de concorrência. Tá certo. Beleza, 4 tá ok também. A licitação deverá observar, entre outros, os princípios de isonomia da seleção, propostas mais vantajosas, da transparência e da vinculação do instrumento convocatório, previsto na lei, tarará. Com base na lei sobre o planejamento de princípios, obrigatório de licitar, assinar a alternativa correta. Apenas a alternativa 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 estão corretas? Não. Cara, todas as alternativas estão corretas. Por eliminação, eu marcaria todas as alternativas que estão corretas. Né? 1, 2, 3. Deixa eu dar uma olhada na 3 de novo aqui. Por se tratar de um serviço de limpeza, a Prefeitura pode dispensar a licitação, alegando que já a fase... Cara, eu vou chutar aqui a lei... viu como eu não tô dominando muito bem isso aqui? Então, aqui é um problema de análise. Eu vou chutar aqui... Eu acho que eu vou chutar a letra E. E, resposta. Ok. Aí ele vai me dar a resposta aqui. Geralmente é mais rápido, mas tá demorando um pouquinho. Resposta à letra A. Apenas alternativas 1, 2 e 5. Então a 4 está errada. A licitação deverá obrigatoriamente ser realizada no caráter de concorrência, sendo vedada a adoção de pregões para ser... realmente a 4 também está mais fora. Tá? Agora vamos à explicação. E aí eu vou estudar aqui a explicação dele, tá? Então vamos lá, vamos fazer a análise aqui. Alternativa 1. Correta. A nova lei exige planejamento com ETP, tarará. Alternativa 2, fase, planejamento exige. O 3, a gente estava correto em ter tirado. Ó. Empresa de confiança não é hipótese de dispensa. Tá? Então realmente a 3 estava fora, como a gente tinha imaginado. A 4 também estava fora. Serviço de limpeza pode ser considerado serviço comum. A 3 estava dispensado, tá?
pode dispensar a licitação porque já tem empresa antiga de confiança. Alternativa 3, alternativa 3. É isso mesmo. Tá? Pode tratar como um prefeitura pode dispensar a licitação. Ah, tá aqui. 3 está errado. A 4 está errado por quê? A 4, o serviço de limpeza pode ser considerado um serviço comum e pode ser licitado por pregão. A lei, não existe proibição só por ser de limpeza. Ah, entendi. Então aqui no caso foi uma questão de interpretação da própria lei. Então perceba que eu comecei com a lei seca e aí conforme eu vou aumentando o nível das questões, eu vou me colocando em situações, tá? É claro que isso aqui ele tem muito mais coisas e aí eu posso prosseguindo com o meu estudo. Isso deixa o meu estudo mais dinâmico, porque eu aprendo na prática. Olha, em 10 minutos, eu tenho aqui um pouco mais de 20 minutos de vídeo, mas em 10 minutos eu consegui pegar nessa parte o conceito geral. Em 10 minutos, pô, top. Então, com isso eu já tenho uma base muito mais legal para fazer as outras questões. Percebe que eu construí a base fazendo as questões e não tive que ir para a videoaula. Agora imagina se eu fosse para uma videoaula de 2 horas, eu ia absorver ali uns 20 minutos, fosse responder questões, eu ia errar. Por isso que a maioria das pessoas erra essas questões, tá? Se você quer aprender a utilizar a inteligência artificial, fazer um planejamento adequado também, eu tenho uma alternativa um pouco mais interessante para você que não quer gastar numa mentoria, ou não tem grana para gastar numa mentoria e quer fazer por conta própria através de um treinamento. Eu quero te apresentar a plataforma Ecossistema do Aprovado. É a minha plataforma, é onde eu deixo todos os meus conhecimentos. Eu tenho vários treinamentos aqui. Treinamento com auto-hipnose, PNL para ficar mais concentrado. Um grupo exclusivo para tirar dúvidas e aulas semanais. Um guia completo do aprovado. E aqui eu tenho um treinamento só para você aprender a utilizar a inteligência artificial. Eu tenho aula com meus mentorandos. Eu tenho material e atualizações todo santo dia. Então é uma plataforma extremamente completa, voltada para a estrutura do estudo. Ela não é voltada para você assistir uma aula específica de um concurso específico, que você vai aprender a estruturar o seu estudo. É uma alternativa muito bacana, mas se você quer um acompanhamento um pouco mais intenso e personalizado, você precisa ser meu mentorado, você precisa ser meu aluno. Então coloque aqui nos comentários, eu quero, que eu vou entrar em contato com você e a gente vai agendar um horário para conversar, bater um papo e eu te explicar como é que funciona justamente essa questão da mentoria. Bem, do mais, galera, era basicamente isso que eu queria mostrar para você, porque esse sistema que eu te mostrei elenca, exemplifica como se estudar por questões. Eu tentei deixar bem completinho para você. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, tem uma forma de retribuir, seria justamente você compartilhar esse vídeo e me seguir, porque absolutamente todo dia eu trago conteúdo aqui nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.